Salve, salve, camaradas, Estes Dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. A gente está chegando para mais um vídeo aqui em nosso canal, vídeo pesadíssimo, certo? Que tem como título 38 anos do assassinato de Thomas Sankara e as lições de uma revolução congelada, que foi a Revolução de Burkina Faso, antigo Alto Volta Firmeza. Isso mesmo, agora dia 15 de outubro de 2025, completa 38 anos, que é aquele que foi uma das maiores lideranças do continente africano e certamente a maior de Burkina Faso na sua história recente, foi assassinado. Beleza? Mas antes da gente ir para o vídeo, eu queria agradecer muito a você que tem ajudado aí a divulgar o nosso canal. Muito obrigado, certo? A você aí que é recém-chegado, que é recém-chegada, seja bem-vindo, e a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, inscreva-se, não esqueça de acionar o sininho para estar recebendo vídeos novos aqui do nosso canal. Firmeza? Vamos aí à vinheta, vamos ao vídeo. Então veja, camaradas, falar de Sankara, Burkina Faso, não é uma tarefa simples, tá? Na minha opinião, tem pelo menos duas visões aí que nós temos sobre o continente africano, que são muito equivocadas, preconceituosas às vezes. Uma é aquela da gente, nós negros, olharmos para o continente africano para tentar alimentar a nossa identidade racial, a nossa ancestralidade. Parece que nós somos até mais importantes do que o continente, sem estabelecer relações políticas de solidariedade efetivamente, tá? Também tem uma tradição aí muito difundida pelo stalinismo, que até hoje tem uma influência muito forte, que é de olhar para o continente africano, para as relações socioeconômicas como se fossem pré-capitalistas, como se nos países africanos não tivesse burguesia, ou a burguesia muito embrionária, proletariado também não, ou muito imaturo, sem condições de se autogovernar. Então eram formações semi-feudais, etc. E ao não ver classes sociais, você também acaba não dando tanta importância para a luta de classes. Há uma exaltação exagerada dos líderes militares que tomam a frente de golpes de Estado nos países africanos, e muitas das vezes são colocados como isso acontece porque o exército é a instituição mais bem organizada no continente africano, e muitas das vezes se menospreza esses golpes como golpe preventivos, tá? Porque não olha a classe e não olha a luta de classes. Então a gente vai fazer um esforço aqui de tentar situar o Sankara e o próprio Burkina Faso no contexto dos processos que acontecem por baixo. A gente vai se dar conta de que Burkina Faso tem uma classe trabalhadora fantástica. E eu acho que vários países do continente africano também, que muitas das vezes são invisibilizadas em função dessas duas formas de olhar o continente africano. Uma muito romantizada, a outra extremamente também preconceituosa. Firmeza? Não vamos superar isso aí, mas a gente vai tentar fugir desses esquemas. O Sankara foi assassinado muito cedo, tá? Ele tinha 37 anos de idade. Uma figura muito reivindicada pelo movimento negro mundial, por parte considerável das esquerdas. Muitas organizações aí, intelectuais da esquerda consideram Sankara como um grande socialista, um grande marxista. O Jones Manuel tem um vídeo que ele fala de maneira categórica que o Sankara foi um dos maiores marxistas do século XX. Tá? O Sankara, a princípio, queria ser médico. Esse é um dos fatores da relação que fazem dele com o Che. Ele seria o Che do continente africano, mas aí ele acaba seguindo a carreira militar. O pai dele foi ex-combatente na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo. Tá? Ele se organizava de maneira clandestina com vários militares que depois
vai ser esse grupo aí que vai tomar o poder em 1983, tá? Era uma pessoa muito simples, tá? Muito humilde, tinha uma retórica invejável, invejável. Foi uma das grandes vozes de solidariedade ao povo palestino, de denúncia ao regime do apartheid na África do Sul, certo? Depois que tomaram o poder em Burkina Faso, teve políticas bem progressistas em relação à questão da mulher. Ele estava à frente da sua época no tema do meio ambiente. Tudo isso aí a gente tem que reivindicar, sim, do Thomas Sankara, tá? Mas eu queria tentar responder algumas perguntas aqui nesse vídeo, tá? Para tentar fugir dessa lógica que coloca os indivíduos acima da luta de classes, tá? A primeira pergunta após a Revolução de 1983, que levou o Sankara ao poder, Burkina Faso estava em transição ao socialismo. Tá? Se Sankara não fosse assassinado, Burkina Faso estava indo em direção ao socialismo. Que tipo de Estado foi edificado em Burkina Faso depois de 1983? Era uma ditadura do proletariado, ou estava indo em direção à ditadura do proletariado, ou era uma ditadura burguesa? Tá? Qual a classe fundamental no Estado em Burkina Faso? A classe trabalhadora ou era a burguesia? Tá? Essas perguntas, elas têm uma importância grande, tá? Importância grande para que a gente possa caracterizar de fato quem foi Thomas Sankara. Veja, Burkina Faso fica na região do Sahel, que é a região que está no olho, que é o país que está na região, que é o olho do furacão dos levantes que tem sacudido o continente africano nos últimos anos, principalmente a África Ocidental. Tá? Antes, Burkina Faso se chamava Alto Volta. Tá? Primeiramente foi colonizada pelos árabes. A partir de 1890, Alto Volta, né? Passou para o domínio do imperialismo francês, e no final da década de 1950 vai se dando o processo de transição para a independência daquele país. Firmeza? Isso em função do pós-Segunda Guerra Mundial, a França completamente destruída, enfraquecida, por isso que começa todo aqueles processos de luta por independência dos países, tanto da África como da Ásia, e Alto Volta está dentro desse processo aí. Adquire a independência política, mas essa independência, essa autonomia, ela não se estende ao campo econômico, ao campo financeiro, nem ao campo militar. Alto Volta continua sendo dominado pelo imperialismo francês. E o primeiro presidente que vai fazer esse processo de transição é o Maurice Ameogo, tá? Que governou Burkina Faso de 59 até 66. E justamente por não ter rompido com o imperialismo francês, ele vai aplicar um plano de austeridade justamente para continuar pagando a dívida externa, sobretudo a França. E esse plano de austeridade tinha um monte de ataques aos servidores públicos, tá? Principalmente corte de salários e da previdência social. E aí a União Sindical, né, dos trabalhadores do Alto Volta organiza uma greve, que é primeiramente greve econômica, e que se transforma numa greve política generalizada, que deixa o governo extremamente instável, e aí ele sofre um golpe de Estado e assume pelo Sangolé Lamizama, né, que vai governar de 1966 a 1980. O Sangolé, ele também
ataca os trabalhadores de várias formas. Inclusive, ele vai ter que enfrentar uma greve. E o Sangolé Lamizama governa de 1966 até 1980. Enfrentou também uma onda de greves. Teve greves, inclusive, que foram vitoriosas, tá? Sobretudo dos servidores públicos. Teve um momento que ele teve que suspender a Constituição, assim, porque o movimento era muito forte. E a greve mais pesada que ele vai enfrentar é uma greve que acontece em 1980, que também é uma greve que vai se generalizar, mais uma greve econômica que se transforma em greve políticas, acompanhadas de saques, que deixa o governo extremamente na corda bamba. E o que acontece? Outro golpe de Estado. Dessa vez aí, dado pelo coronel Say Zerbo, tá? Que governa de 80 a 82, e vejam que são vários golpes de Estado dado um atrás do outro, mas que tem como objetivo controlar o movimento de massas. Impedir com que a classe trabalhadora derrubasse esse governo através das suas próprias forças. São golpes preventivos, certo? E o Say Zerbo, ele cria o Comitê Militar para a Reconstrução e Progresso Nacional. E qual o objetivo central? Controlar o movimento de massas. E quem ele convida para ser secretário de Estado e dar informação? Isso em 1981, o governo dele vai até 1982. Thomas Sankara vai assumir essa tarefa. E é mais um governo que não consegue controlar o movimento de massas, tá? Enfrenta uma outra greve, várias greves, tenta acabar com o direito de greves. E aí a classe trabalhadora faz uma outra greve, dessa vez para preservar o direito de greve. Mais uma vez é uma greve generalizada. E a pressão popular faz com que o Sankara renuncie a esse governo. Veja, o Sankara ele não chega ao poder, tá, ou ao governo só em 83. Ele participa desse governo aí em 81. Tá, que ele assume esse governo. E esse governo é derrubado, mais um governo derrubado em 1982, em função dessa greve. E aí, quem assume agora é Jean Baptiste Kedraogo, que é um outro militar também. Veja, o Say Zerbo, que deu um golpe de Estado, agora ele sofre um golpe de Estado. Só que agora, nesse novo governo, certo? Ele vai criar o Conselho Popular da Salvação. E esse Conselho Popular da Salvação, que tinha como objetivo controlar o movimento de massas, vai indicar quem para primeiro-ministro? Thomas Sankara. Justamente isso. Thomas Sankara. Veja que é um contexto, década de 80, está tendo uma crise muito forte da dívida, né? Das dívidas externas, etc. Tanto é que o Sankara tem discursos fortíssimos em relação à questão da dívida. Ele vai, depois que ele assumir o poder, ele vai chegar a falar que, inclusive, continuar pagando a dívida, muita gente vai morrer. Se deixar de pagar, os credores não irão morrer de fome. Então, havia um processo de mobilização muito forte. E esse processo de mobilização contra esse novo governo, do qual o Thomas Sankara era primeiro ministro, faz com que ele seja obrigado a fazer uma crítica pública ao governo. E veja, quando ele renunciou no governo anterior, ele foi rebaixado junto com vários outros oficiais, foi rebaixado dentro da carreira militar. Agora, ele foi preso em função da crítica pública que ele fez ao governo de Jean Baptiste Kedraogo, certo? E após a tomada do poder, né, é formado o Conselho Nacional da Revolução.
com 4 figuras, linha de frente, todos 4 militares, tá? Que é o Thomas Sankara, certo? Que é o Blaise Compaoré, que era considerado um grande amigo do Thomas Sankara. Amigo não, é quase considerado como se fosse um irmão, tá? O Henri Zago e o Jean-Baptiste Langini são os 4 que vão estar ocupando a estrutura mais importante do Estado, que mais tarde vai ser chamado como Burkina Faso. A revolução acontece em 83 e o nome vai ser mudado em 1984, que significa terras de homens honestos, ou alguma coisa nesse sentido. Firmeza? E até então, nenhum dos governos, mas absolutamente nenhum de todos os governos, desde a transição da independência, haviam controlado o movimento de massas, haviam disciplinado o movimento de massas. Disciplinado. O próprio Sankara conhecia bem o movimento de massa de Burkina Faso, até porque ele participou de 2 governos aí num período muito curto, ocupando cargos estratégicos, tá? Um de secretário de Estado da Informação e o outro simplesmente o primeiro-ministro. Os 2 governos foram derrubados pelo movimento de massas. E o que fazem os 4 chefes militares? Eles criam o Comitê de Defesa da Revolução. Que era isso? Era uma espécie de conselhos populares, né? Lembrando que o movimento da classe trabalhadora de Burkina Faso era extremamente organizado, extremamente mobilizado, extremamente destemido. Haviam derrubado vários governos, desde o processo de transição, como nós vimos aqui. Tá? E qual era o objetivo desse comitê? Era implementar o programa definido pelos 4. Qual era o programa que interessa muito a gente? Era marxista? Era socialista? Na nossa opinião, não. Sequer um programa democrático burguês, com tarefas democráticas. Era um programa nacional desenvolvimentista, na nossa opinião. Tá? Que não impunha nenhum tipo de ruptura com a burguesia nacional. Teve distribuição de terra? Teve, mas não teve reforma agrária sob o controle dos trabalhadores e não romperam com o pagamento da dívida externa, que o Sankara fez discursos em vários lugares defendendo que a continuidade do pagamento da dívida externa significava levar o seu povo à própria morte, considerando de que a dívida externa aumentou depois da independência. Por que aumentou depois da independência? Porque os países europeus, depois da Segunda Guerra Mundial, foram reconstruídos com um plano Marshall dos Estados Unidos, se endividaram com os Estados Unidos, e quem pagou a dívida desses países, ou parte da dívida desses países, foi justamente suas ex-colônias. Ou seja, quem pagou a dívida que a França contraiu com os Estados Unidos, em parte, foram as suas ex-colônias e, no caso aí, Burkina Faso. E veja o que o Lenin defende em vários documentos, mas tem um documento que é as tarefas do proletariado e a nossa revolução. O Lenin é categórico. Nos países coloniais e semi-coloniais, 2 tarefas são imprescindíveis, seriam imprescindíveis. Uma é a nacionalização das terras e reforma agrária sob o controle dos trabalhadores, e a outra a nacionalização dos bancos e dos consórcios. E o governo do Thomas Sankara, ele não vai em direção a isso. Muito pelo contrário. Antes em 1980, a dívida externa de Burkina Faso era em torno de 138 milhões de dólares. O que o Sankara faz? Ele renegocia a dívida. E o que acontece quando chega em 97, que é o ano em que ele é assassinado, a dívida já está em mais de 700 milhões de dólares. E o que acontece? Ao invés de se apoiarem na organização da classe trabalhadora para enfrentar a burguesia nacional, o latifúndio e o imperialismo, eles fazem o oposto. Eles utilizam o Comitê Nacional da Revolução, que são os 4, para controlar o movimento de massas. Eu vou ler para vocês aqui
o que o próprio Sankara falou da relação entre o Comitê Nacional da Revolução, que era o órgão superior da Revolução, como eles diziam, da relação deles com o Comitê de Defesa da Revolução, que é onde estariam supostamente os trabalhadores organizados. Abre aspas aqui, só para a gente ir refletindo aqui. O CNR, que é o Comitê Nacional de Revolução, é, entre a exceção do Congresso Nacional, o poder supremo. É o órgão diretivo de todo este edifício, cujo princípio orientador é o centralismo democrático. O centralismo democrático é baseado, em parte, na subordinação dos órgãos do escalão inferior aos organismos do escalão superior, entre os quais o mais alto é o Comitê Nacional da Revolução, a qual estão subordinadas todas as demais organizações. Olha a confusão que se coloca aqui. Veja, centralismo democrático, isso é uma caricatura de centralismo democrático. Centralismo democrático é o método, né, do partido marxista-leninista, o método de debate, o método de decisão e o método de atuação também em base ao centralismo democrático. O movimento de massas é democracia operária. São duas coisas combinadas, mas distintas. E o mais grave, qual é o órgão superior? Os quatro decidem, e isso tem que ser aplicado ao movimento de massa. Isso aqui é uma caricatura do marxismo-leninismo. Isso aqui é uma caricatura do que é centralismo democrático. Isso aqui é uma caricatura do que significa democracia operária. E o que acontece? O movimento dos trabalhadores começa a se deslocar cada vez mais para a oposição ao Sankara, como é o caso do Sindicato Nacional dos Professores Africanos do Alto, o Volta, que teve 3 dos seus dirigentes presos. E sabe o que eles fizeram? Greve, que era a tradição do movimento. E o que faz o Sankara? Manda demitir entre 1.300 e 1.500 trabalhadores da educação, e coincide, né, que hoje, quando esse vídeo está indo ao ar, que é o Dia dos Professores também, demitiu mais de 1.500, dissolveu o sindicato dos professores e tentou unificar todos os sindicatos em uma única organização sob o controle do Estado. Não era unificar os sindicatos para unificar os trabalhadores, para enfrentar a sua burguesia, para enfrentar o imperialismo, para enfrentar o latifúndio, para enfrentar os banqueiros, não. Era para manter o controle sobre a classe trabalhadora. E o próprio Sankara chegou a dar declarações públicas que ele reconhecia que havia muitos abusos em relação ao Comitê de Defesa da Revolução, muita gente infiltrada, mas qual é a reação dele? Começa a caracterizar o movimento como um movimento contra-revolucionário. Por isso a tentativa de dissolver sindicatos, de unificar tudo numa única espécie de central sindical sob o controle dos trabalhadores, que é o inverso do que fez o Lênin. Para o Lênin, os sindicatos eram a escola dos comunistas. Por Sankara, era a escola da contra-revolução e, portanto, devia ser controlado ao máximo possível, ao ponto que eles criam tribunais populares da revolução, onde as pessoas eram julgadas sem direito a promotor público, sem direito a sua autodefesa, sem direito a testemunha. E é justamente nesse contexto de crise do governo de Sankara com o movimento de massas, que leva a uma crise no Conselho Nacional da Revolução, que ele é assassinado, né, numa emboscada aí de uma comitiva de soldados, certamente a mando de Blaise Compaoré, que era o quase irmão do Sankara. Isso no dia 15 de outubro de 1987. E para concluir, queria dizer aqui que a gente reivindica, sim, a humildade do Sankara, a simplicidade do Sankara, pelo fato do Sankara ter sido um quadro que, em momento algum, utilizou a estrutura do Estado em benefício próprio.
né, pela voz que ele foi em defesa do povo palestino, contra o apartheid na África do Sul, por ter tomado iniciativa, medidas de combate ao machismo, ainda que tenha criminalizado a prostituição, né, de ser esse indivíduo preocupado com a ecologia, né, com o meio ambiente, muito à frente da sua geração. Mas eu não acho, que, assim, sinceramente falando para vocês, não acho que o Sankara era um marxista e sequer era um socialista, tá? Tô falando isso do ponto de vista do programa, tá, gente? Ele mesmo nunca se chamou assim. Ele dizia que tinha duas personalidades que ele tinha como referência, que uma era Lenin e o outro era Jesus Cristo, tá? E inclusive que não era um estudioso do Lenin, havia lido livros de bolso, etc e tal. Parece que é uma entrevista que ele dá, não sei se é em Cuba, sei lá. Então, assim, até porque não tem, você pode ler tudo o que o Sankara escreveu, você pode ler todos os discursos do Sankara, assistir ao discurso do Sankara, são discursos assim, muito bem articulados, tinha uma retórica impressionante, mas o conteúdo não era conteúdo socialista. Não havia um programa que apontasse para a reforma agrária sob o controle dos trabalhadores, que apontasse para a ruptura com o capital financeiro, para a nacionalização dos bancos, das terras e a expropriação da burguesia, em momento algum. Se alguém conhece, tem que me apresentar aqui. Mas em momento algum ele aponta nessa direção. Eu, inclusive, acho que o Comitê Nacional, o Conselho Nacional da Revolução, onde estavam os 4 militares, e o Comitê de Defesa da Revolução, era, na verdade, para controlar o movimento de massas, que era muito dinâmico, como eu falei para vocês. E tanto é que o movimento vai para a oposição ao Sankara, certo? Que tinha um outro tipo de educação, que não foi educado no marxismo, certo? A disciplina dele era outra, era uma disciplina militar. Não estou querendo dizer com isso que os militares não podem ser marxistas e revolucionários, nada disso. Inclusive, só é possível revolução se a gente conseguir dividir as forças armadas, que em Burkina Faso estava dividido. Mas é outra disciplina, e tentou impor a disciplina militar ao movimento de massas. Tanto é que eu li aqui para vocês qual era a relação. Os 4 decidiam, e a decisão dos 4 ia ser aplicado dentro dos organismos do movimento de massa. Para quê? Para controlar com o movimento de massa. A ideia de fundir todos os sindicatos era para controlar o movimento de massa. Mesmo o partido só pensou em organizar um partido já perto do fim da sua vida, e era um partido único, e com certeza seria um partido militar, seria um partido exército, assim como foi o MPLA, assim como foram várias outras organizações que desconheciam a democracia popular, a democracia operária do movimento de massas, por isso se chocou com ela. Tá? Quem diga, mas se ele fizesse, fosse em direção a uma revolução, poderia sofrer um golpe de Estado. Sim, talvez pudesse, não fez, foi assassinado. Tá, mas a correlação de força era mais favorável, sim, a avançar em direção a cumprir com as tarefas democráticas pendentes ali, e que inevitavelmente poderia ir em direção a uma revolução socialista. Fez do centralismo democrático uma caricatura, fez da democracia operária uma caricatura. Então, não acho, efetivamente, estou falando aqui do ponto de vista do programa, que o Sankara era um socialista, era um marxista, falando do ponto de vista do programa. E, na verdade, um dos grandes problemas do continente africano e da humanidade de maneira geral, como apontava o Trotsky, e eu acho que faltou também em Burkina Faso, é a questão da direção. A necessidade de construir uma direção revolucionária, certo? Que possa conduzir a luta dos trabalhadores em direção à sua unidade, à ruptura com a burguesia e com o imperialismo. A tradição do Sankara foi outra.
certo? Tiveram 2 governos que foram produtos de golpes militares e o Sankara fez parte desses governos ocupando cargos estratégicos. Ou seja, o movimento de massa está desse lado e o Sankara estava dentro do governo, contra o movimento de massas, só que com uma sensibilidade muito grande. Então, nos 2 governos, no momento que ele percebe que o movimento de massas está avançando, no primeiro ele rompe e vai ser rebaixado na oficialidade, e no outro ele faz uma crítica pública e vai ser preso. Então, queria deixar aqui essas reflexões para a gente. É um debate que segue, mas o objetivo meu aqui foi justamente fazer isso, foi tentar resgatar a história do movimento da classe trabalhadora de Burkina Faso para a gente entender as contradições do próprio Thomas Sankara, que infelizmente foi assassinado ainda tão jovem. Firmeza? Espero ter contribuído com o debate. Paz entre nós. Guerra aos senhores.